Amém? Quem tem paz, diga amém. Glória a Deus. Você tem paz. Você tem paz porque Deus nos dá a paz. Esse calor é abençoado, amém? E a palavra diz que nos últimos dias seria muito pior do que isso. Então você vai se preparando, porque os próximos anos que vem pela frente serão muito mais calorosos. Se prepare, porque a palavra de Deus tem se cumprido na íntegra, ponto e vírgulas, tem se cumprido. Quem trouxe a Bíblia nessa sexta-feira, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 em diante. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor e ver o que Deus tem para falar conosco essa noite, porque a Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, é a palavra do Senhor, não é a palavra dos homens, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. E no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 37, eu vou procurar ser o mais simples possível, o mais simples que eu conseguir, para explicar para você a Bíblia. Diz assim, Atos 2:37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eu li a Bíblia aqui para vocês, eu li a palavra de Deus, e esses versículos têm um contexto do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos, 120 no caso, estavam reunidos num lugar chamado cenáculo. E os discípulos estavam aguardando a promessa de Jesus Cristo. A promessa de Jesus Cristo era que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos sem medidas. Jesus havia dito antes de subir aos céus: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram a ordem de Jesus e ficaram na cidade de Jerusalém, nesse lugar chamado cenáculo, uma sala muito grande, um barracão. E eles aguardaram por 10 dias o cumprimento da promessa de que Jesus havia feito, de que o Espírito Santo desceria sobre eles. E por 10 dias eles oravam, e por 10 dias eles clamavam, e por 10 dias 120 homens e mulheres pediam a Deus que o Espírito Santo descesse sobre eles, que o Espírito Santo viesse sobre eles. E por 10 dias eles insistiram com Deus para que o Espírito Santo saísse do terceiro céu, do trono de Deus, do lado de Deus, e descesse nos homens e enchesse os homens de poder. Os discípulos oravam para que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus havia prometido, era uma promessa.
Até então, meus amados irmãos que estão aqui para me ouvir, até então, nenhum ser humano havia recebido o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo se restringia a estar sobre as pessoas, a estar simplesmente influenciando as pessoas. Mas Jesus prometeu algo a mais do que a influência do Espírito. Jesus prometeu que o Espírito Santo entraria dentro daqueles que creem. Dentro do ser humano, dentro do homem. Um dos nomes de Jesus, um dos nomes que a Bíblia dá para Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus dentro dos homens. Deus dentro dos homens. No 10º dia, por volta das 9 horas da manhã, os discípulos clamavam a Deus para que o Espírito Santo viesse. Há 2015 anos atrás, essa história de Atos capítulo 2, já tem 2000 anos atrás que essa história se cumpriu na vida dos discípulos e tem se cumprido em nossas vidas, porque há 2000 anos atrás, seres humanos comuns e simples como eu e você, temos recebido o Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, se tem algo que é bom, que eu não me arrependo, é de ter recebido o Espírito Santo. Nada que eu conquiste, nada que eu tenha, nada que eu terei, se compara a ter o Espírito Santo de Deus. Nada se compara a ter dentro de si Deus, Espírito Santo. Os discípulos, eles clamaram a Deus e Deus derramou o Espírito sobre eles. O Espírito Santo veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes, e eles falaram em línguas estranhas. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Os discípulos falaram em línguas estranhas. Eles falaram no idioma que não se entende na terra, que se entende só no céu. É a voz, é o linguajar de Deus. Foram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um dos discípulos. A Bíblia diz que houve um barulho de um vento veemente, impetuoso, um vento forte, e encheu o cenáculo, o lugar onde eles estavam, e eles profetizavam e falavam em línguas. Imagina 120 homens num lugar falando em línguas estranhas. A primeira vez que o Espírito Santo é derramado na terra é nesse episódio que eu estou narrando para cada irmão que está aqui. É o episódio do dia de Pentecostes, que ocorreu há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, no cenáculo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu e entrou dentro dos homens. E quando o Espírito entrou dentro dos homens, aqueles homens, discípulos comuns e simples como eu e você, eles ficaram cheios, tão cheios do Espírito Santo, que eles fizeram um barulho tão grande, mas tão grande que a cidade inteira de Jerusalém escutou, ouviu o alvoroço daqueles 120 homens. Era um barulho muito grande, e os homens e mulheres daquele tempo que estavam em Jerusalém, por causa de uma festa religiosa que estava acontecendo em Jerusalém, eles vieram correndo para o cenáculo para saber o que estava acontecendo, por que aquele barulho, por que aquela gritaria, por que aquelas línguas que não podiam ser entendidas pelos seres humanos. E de repente, havia uma multidão na frente dos discípulos, pessoas curiosas, porque não 9 horas da manhã, homens falando enrolado, felizes, chorando, saltitando, outros dando risada, porque estavam sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso dentro deles.
porque estavam sentindo a presença de um Deus vivo. Não era um Deus morto que a religião pregava, alguém que ouviu falar de Deus. Era além disso, era o próprio Deus entrando dentro dos homens. E quando Deus entra dentro de um homem, quando Deus entra dentro de uma mulher, a reação desse homem, a reação dessa mulher, no mínimo, irmão, no mínimo dos mínimos, o mínimo é se sentir feliz, alegre, completo, cheio, repleto, pleno, feliz, realizado. Quando Deus entra na vida de um homem, esse homem se torna completo. Nós buscamos ser completos. Nós buscamos ser completos através do dinheiro, das finanças. Nós buscamos ser completos através de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de uma conquista, de um elogio. Mas nós sabemos, nós seres humanos entendemos isso mais do que qualquer coisa dessa terra, que nós não somos completos, que por mais que tentemos nos preencher, nós ainda somos muito vazios. Mas aqueles discípulos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Diga aí para o seu irmão, fale assim para ele: deseje ser cheio do Espírito Santo. Amém? Uma multidão se aglomera na frente daqueles 120 homens. Quando Pedro vê, alguns estão dizendo que eles estão bêbados, outros estão dizendo que eles estão loucos. Mas Pedro, ao perceber a multidão, ao constatar aquela grande multidão que aquele barulho atraiu, Pedro se levanta no meio dos 120 homens e Pedro pede a palavra. Como eu estou com a palavra aqui hoje, Pedro pede a palavra porque Pedro quer explicar o que está acontecendo com aqueles 120 homens, incluindo ele. Pedro levanta a sua voz e começa a pregar para aqueles homens. Pedro começa a ensinar aqueles homens. Mas você sabe que Pedro era um discípulo especial de Jesus. Pedro era um discípulo, no mínimo, excêntrico, diferente. E Pedro, quando Cristo estava para morrer à cruz, e Cristo revelou aos discípulos que ele iria morrer na cruz, Pedro foi o primeiro a dizer: se o Senhor morrer, eu morro contigo também. Pedro foi o primeiro a expor defesa, a dizer: eu não permitirei que ninguém coloque a mão em você, Jesus. Se alguma das autoridades colocar a mão em você e você for para a cruz, eu morro na cruz com você, mas eu vou com você até a morte, Jesus. Jesus, se te prenderem, eu sou preso junto. Se você apanhar, Jesus, eu apanho junto. Se você sofrer, eu sofro junto. Se você ir à cruz, eu vou junto à cruz. Se você morrer, eu morro junto contigo, Jesus. E Cristo, ao olhar para Pedro, e Pedro pronunciando essas palavras, Cristo diz para ele: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. 3. E você conhece a palavra. Pedro nega Cristo 3 vezes. Covardemente, tem medo da morte. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo. E um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo vence a covardia, qualquer tipo de covardia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deixa de ser covarde. Quem não é cheio do Espírito Santo tem medo das coisas, tem receio, não sabe o dia de amanhã, tem medo dos homens, tem medo dos demônios, tem medo das macumbas, tem medo dos trabalhos de feitiçaria, tem medo de ciladas, emboscadas, armadilhas. Quem não é cheio do Espírito Santo é detido pela covardia. Mas uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que essa pessoa passa a ser uma pessoa intrépida, uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem medo de nada, porque ela sabe que ela está nas mãos de um Deus que é fiel. Fiel é o nome do nosso Deus. Quando você está vazio de Deus, você não tem certeza se Deus é fiel. Então você fica perturbado,
transtornado se você vai conseguir pagar a conta, se você vai casar, se você vai conseguir alguma coisa na vida, porque você está em dúvida, incerto, você não sabe para onde vai, você não sabe o seu destino, porque o destino é uma coisa relativa, uma hora dá certo, outra hora dá errado, mas quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, essa pessoa não passa mais a crer no destino, ela passa a crer a Deus, ela sabe que Deus está dirigindo os passos dela. Você sabe que Deus está dirigindo seus passos, você sabe que Deus está na tua vida, você não tem dúvida, porque o diabo vem e te afronta, mas você sabe que a afronta dele é muito menor do que a fé que você tem em Deus. A situação vem e te oprime, a situação vem e te aperta, você fica às vezes acuado, mas no meio desse transtorno, você sabe que o seu Redentor vive e ele se levantará em teu favor, meu irmão. Pedro se levanta, porque agora ele não tem mais medo da morte, ele não tem mais medo do escuro, ele não tem mais medo de bicho papão, ele não tem mais medo de cruz, porque ele mesmo vai morrer na cruz, crucificado de ponta cabeça no ano 68 depois de Cristo. Pedro morre crucificado de ponta cabeça, ele não tem mais medo de morte, ele não tem mais medo de homens, ele não tem mais medo de demônios, ele não tem mais medo do destino, do que possa acontecer com ele, porque agora ele sabe que ele está nas mãos de um Deus que é fiel. Deus é fiel. E ele prega ousadamente. Pensa, meus irmãos, que os que ouvem a Pedro não são qualquer pessoa. Não é qualquer tipo de pessoa que estava ouvindo a Pedro. Quando eu digo não é qualquer tipo de pessoa, eu estou me referindo a pessoas que não têm entendimento. Eu estou me referindo aqueles que ouviam a Pedro, eram pessoas que conheciam esse livro de ponta a ponta. Eram pessoas que tinham, algum deles tinham o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles tinham decorado na cabeça Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Não era qualquer público que Pedro estava pregando. Pedro estava pregando para gente religiosa, Pedro estava pregando para gente piedosa, Pedro estava pregando para gente que buscava o conhecimento, os oráculos de Deus. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela pode se levantar no meio de qualquer um, que a palavra dela vai tocar o coração das pessoas. E Pedro começa a ensinar e falar e explicar a respeito da morte e ressurreição de Jesus e a promessa do Espírito Santo, o porquê que Cristo veio, o porquê que Cristo morreu na cruz, o porquê que Cristo ressuscitou e o porquê que o Espírito Santo estava vindo. E Pedro, em palavras rápidas, ele explica que Jesus morreu na cruz simplesmente no lugar dos seres humanos, que os seres humanos deveriam morrer naquela cruz, mas Cristo substituiu cada ser humano na cruz. Todos nós éramos pecadores e carecíamos de juízo, de morte. O salário do pecado é a morte, mas Jesus recebe esse salário e morre no nosso lugar. E Cristo ressuscita ao terceiro dia. E quando ressuscita, ressuscita como Senhor de todas as coisas, e sobe aos céus. E quando sobe aos céus, roga ao Pai para que o Espírito Santo venha. E ele roga ao Pai, e depois de 10 dias o Espírito Santo vem. E aquele dia, o dia de Pentecostes, é marcado com a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para selar os seres humanos. O Espírito Santo vem para marcar os seres humanos. Saiba que o diabo tem seus homens. Tem homens que já estão marcados por Satanás. O espírito do anticristo já marcou alguns homens. Nós queremos que todo mundo seja salvo. Nós desejamos que todas as pessoas sejam salvas. Mas isso é um conto de fadas. Nem todo mundo vai ser salvo. Nem todo mundo é de Deus. Nem todo mundo quer Deus. Nem todo mundo vai querer Deus. Nem todo mundo que é pregado vai aceitar a palavra. Tem gente que vai rejeitar a palavra. Tem gente que vai odiar a palavra. Existem os ateus. Os ateus são seres humanos que não acreditam em Deus. E muitos dos ateus são ativistas. O que
que são ativistas, eles lutam contra Deus, eles querem provar que não existe Deus, eles querem ridicularizar a Deus, eles querem acabar com essa história de que existe um Deus que criou os céus e a terra. Esses homens são os homens de Satanás, eles estão marcados por Satanás, e eles têm pregado a mensagem que o pai deles tem dado para eles, que é Satanás, a mensagem de que Deus não existe. Ou seja, tem homens que não vão ser salvos realmente, porque a palavra não vai entrar no coração, porque eles nunca vão aceitar Jesus, porque eles nunca vão se dobrar a alguém que é superior, a um Deus que é superior, nunca vão entregar a vida a pessoas que não vão se dobrar a Deus na doença, na enfermidade, na miséria, não vão se dobrar a Deus. Aqui perto da minha casa, aqui onde eu morava, havia uma pessoa com AIDS, em estado terminal, e foi chamado um pastor para pregar para essa pessoa, e o médico disse: você vai morrer, não tem jeito. E quando o pastor chegou na casa dessa mulher aqui, na rua aqui, uma das ruas aqui, eu não me lembro, Carvalho ou Angico, o pastor chega e explica para ela: olha filha, realmente você vai morrer, mas saiba que existe uma vida depois dessa, e é uma vida eterna, ou no céu ou no inferno. O que você vai pregar para uma pessoa que está morrendo? Que Deus ama ela? Você não vai falar a verdade? A pessoa que está morrendo tem que saber a verdade, que existe um inferno. E o pastor leu a Bíblia, abriu em Lucas, onde fala do lugar de tormento, abriu em Apocalipse, onde fala de um novo céu e da nova terra, abriu em João 3,16 e diz lá o texto áureo da Bíblia, o maior dos textos da Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele revelou as Escrituras para aquela mulher, e ele disse para aquela mulher que havia só um Deus. Ele abriu em João 14,6 e leu ali: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, falando de Jesus para aquela mulher. Em João 8,32, ele abriu em João 8,32 e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois de pregar a palavra, de falar do inferno, do céu, de João 3,16, de João 14,6, de João 8,32 e outros textos mais, ele faz o apelo para essa mulher em estado terminal. Ele diz para essa mulher: aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você vai morar na glória com Deus. Você vai morrer, mas a sua vida eterna será uma vida eterna ao lado de Deus. E aquela mulher olhou bem para aquele pastor em estado terminal, mal podia respirar, e ela disse assim para aquele pastor: se Jesus Cristo, Ele estiver no céu, eu quero ir para o inferno, e se Ele estiver no inferno, eu quero ir para o céu. Aquele pastor se levantou dali e disse: bom filha, eu fiz a minha parte com você, eu falei do caminho da salvação para você, e mesmo em estado terminal você não quis aceitar, tudo bem, é tua opção, virou as costas. E uma semana depois aquela mulher veio a óbito. Eu te pergunto, essa mulher foi salva, gente? Jamais. Até na morte negou a Jesus Cristo. Tem gente que até na morte vai negar Cristo. Tem gente que vai preferir ir para o inferno mesmo, e queimar eternamente num lago de enxofre e fogo, preparado para o diabo e seus anjos, porque vai negar a Cristo a todo tempo, a todo instante, em qualquer tempo de sua vida, seja benéfico ou maléfico. Nós queremos que Deus salve a todos, mas nem todos vão ser salvos. Mas Deus tem chamado os seus nessa terra. É os últimos dias, as últimas horas, os últimos momentos dessa terra. Nós vemos guerras e rumores de guerras, nós vemos pestes, nós vemos tantas coisas ocorrendo, nós vemos os indícios da marca da besta em programas econômicos, em programas sociais. Nós vemos a marca da besta, o 666 já sendo desenvolvido. Nós já temos todas as evidências de que esse mundo
vai se acabar. Nós já estamos vendo, estamos chegando nos últimos dias, nós já estamos chegando nas últimas horas. Jesus está chamando os seus. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Cristo nos chama. Ele me chamou com 14 para 15 anos. Ele tem nos chamado a toda a vida, a todo tempo, a todo instante. E quando a palavra veio no meu coração, quando a palavra tocou em mim, e eu descobri que um Deus se tornou homem, e esse homem morreu na cruz por mim, então aquilo, como eu acabei de ler aqui, o meu coração, ele ficou aflito. Você fica com o coração aflito quando você descobre isso, porque você, enquanto você não conhece Deus, você só espera dessa terra. Mas quando você sabe que tem um Deus, que você vai prestar conta com Ele, e que você está sendo chamado por Ele, você imediatamente, teu coração se perturba, você não fica mais em paz. Você tem que resolver isso com Deus, você tem que resolver essa questão com o Pai. Então o coração, ele fica atordoado, ele fica apertado. E o coração dessas pessoas, quando ouviram a Pedro, ficou apertado. E eles perguntaram para Pedro assim: e agora, o que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus, para que recebam a promessa do Espírito Santo. Eles perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? Tudo isso que você está dizendo é verdade? Nós estamos sentindo o Espírito Santo vindo sobre nós também, como está sobre vocês. O que nós devemos fazer para ter o Espírito Santo? O que nós precisamos fazer, Pedro, para ter o dom do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo? E Pedro diz assim: se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos pecados. Se arrependam dos pecados e se convertam a Deus e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro não estava falando com criancinhas de 3 anos, criancinhas de colo, que era para ser batizado sem saber. Pedro estava falando com homens de 30, de 50, de 70, de 20 anos. Homens maduros, que tinham intelectualidade suficiente para saber se eles queriam batizar ou não. Pedro estava falando com homens para se batizar. Homens adultos: se arrependam dos pecados, se arrependam da vida que têm levado, distante, longe de Deus, e passem a se converter a Deus, e se batizem em nome de Jesus, e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Como receber o Espírito Santo? Pastor, você pode pensar aqui, irmão, mas pastor, e esses demônios? Esses demônios são derivados desse mundo, que entram nas pessoas, que fazem das pessoas suas escravas, e só tem um jeito de se libertar desses demônios: recebendo o dom do Espírito Santo de Deus. E como que eu recebo o dom do Espírito Santo de Deus? É elementar. Pedro está ensinando categoricamente, está sendo muito claro. Pedro: se arrependam e se convertam e batizem em nome do Senhor. Sabe o que é um arrependimento? É voltar atrás no caminho que está andando. Você está andando por um caminho. Arrependimento é dar meia volta, é recuar, é deixar aquele caminho, é deixar aquele destino, aquela direção, e dar meia volta e seguir outro caminho. Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos nos arrepender de achar que Deus é qualquer coisa para nós, e que nós só temos que vir à igreja porque nós estamos passando um momento difícil. Nós temos que se arrepender e se batizar no nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo virá, sim, ele virá,
Quando o Espírito Santo virá sobre os homens? Quando os homens se arrependerem de estarem negando a Cristo e as águas do batismo, e se arrependerem ao ponto de descerem as águas e serem batizadas no nome do Senhor. Assim, só dessa forma, segundo o que a palavra de Deus está dizendo aqui, somente dessa forma o Espírito Santo recairá, repousará sobre os homens e os encherá da sua glória. Meu irmão, não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. O que quer ficar em cima do muro? Olha que legal, eu aceito a Jesus. Mas você se arrependeu dos seus pecados? Você vai virar aqui a rua e você vai continuar do mesmo jeito que você entrou aqui. Você não vai ter um ponto de contato com Deus, uma aliança, uma ligação, um vínculo com Deus, uma comunhão com Deus, a ponto de deixar de ser você sozinho para ser você e Deus. Você não ser só você sozinho decidindo, mas você e Deus decidindo, você se submetendo à palavra do Senhor, você se entregando a Deus, você vivendo para Deus e você deixando definitivamente, completamente Deus cuidar da sua vida. Completamente. Não fique em cima do muro, não. Uma hora você é crente, outra hora você é do mundo. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Desça. Quem fica na janela cai e morre. Aqueles discípulos foram tocados, aqueles homens, e eles fizeram a pergunta: o que nós devemos fazer? E Pedro disse: se arrependam e batizem no nome do Senhor Jesus. Se não houver arrependimento, que é mudança de destino, mudança de caminho. Arrependimento é mudança. Pastor, o que é arrependimento? É mudanças que nós devemos fazer dentro de nós, mudanças de atitudes. O que é arrependimento, pastor? São mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, mudanças de pensamento, mudanças de crenças, mudanças radicais na nossa vida. Isso é arrependimento, é mudar, é deixar de ser o que você está sendo para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deixar de ser aquilo que você está sendo hoje para o mundo e ser aquilo que Deus quer que você seja para Ele. Para Ele. É deixar de viver para você mesmo, recuar e passar a viver para Deus. É deixar de andar pelo caminho largo e começar a andar pelo caminho estreito. É deixar, é abandonar a vida pagã para se ligar a Jesus Cristo através das águas do batismo. Meu irmão, quantos acreditam nessa palavra? Diga amém. Então, se você acredita nela, e a palavra está dizendo aqui, para que você tenha o dom do Espírito Santo, você precisa se arrepender, você precisa descer as águas. Se você acredita de verdade, você vai se arrepender e descer as águas. Ah, pastor, eu acredito, mas eu não estou pronto. Então você não acredita, porque quem acredita está pronto. Crença é estar pronto. Que o Espírito Santo toque em você, para que você receba o dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo não esteja só tentando entrar em você, te convencer para você se entregar, e ele não pode entrar, porque ele só vai entrar no momento do arrependimento, no momento das águas do batismo sobre nós. Que Deus toque em você essa noite. Deus toque em você essa noite. Deus está chamando os seus. Pode ser tarde. Gente, eu vejo gente que veio aqui na igreja, recebeu oração nessa roda e morreu. É estranho, irmão. É cabuloso. Vem aqui, recebe a oração, tem oportunidade de aceitar Jesus, vai embora, não aceita e morre. Eu não sei se porque vem muito visitante aqui,
Mas é uma coisa que me choca muito. É saber que teve pessoas que estiveram aqui no nosso meio, que tiveram oportunidades sem limites de estar com Cristo e não optaram por esse caminho, e que hoje já não estão mais nessa terra, e que ninguém sabe se aceitaram ou não a Jesus Cristo. É muito sério isso. Que Deus possa ministrar em você, que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. O que você precisa para ter o Espírito Santo? Você precisa se arrepender. Deus está aqui no nosso meio. Eu posso perceber a presença dele aqui em nosso meio. Você pode notar a presença dele aqui.